3 de outubro, meu aniversário de 49 anos. Eu estou muito feliz, pelo menos assim, né? Eu cheguei aqui aos trancos e barrancos, estou viva, né? E hoje, como é meus 49 anos, eu tô aqui organizando a minha parte dos meus produtinhos, queridinhos, né? Eu quero deixar claro que isso aqui nada foi brinde e nem, como é que eu digo, aquelas coisas que as pessoas fazem para fazer propaganda, né? Isso aqui tudo foi investimento, porque eu, Graciane Andrade Ramalho, desde sempre, eu disse, desde sempre, fui muito fresca com muita coisa, né? E desde sempre eu tenho meus costumes e manias, assim como qualquer outra pessoa, né? Isso não quer dizer que eu tenha transtorno obsessivo compulsivo, toque. Isso não quer dizer que eu tenha transtornos mentais. Isso quer dizer que apenas que eu sou mulher. Eu sou mulher e como nós mulheres, cada uma com o seu jeito muito peculiar, muito individual, né? O que difere as pessoas é o que nós temos de diferenças, não em comum, e isso é o que nos faz um universo único, né? Único e infinito, o qual não pode ser comparado, o qual não pode ser, digamos assim, entendido, né? Eu acho que ser mulher é uma redundância do entendimento. Eu acho que a gente não consegue explicar, né? E como eu faço parte desse universo, eu disse, embora não tenha muitos diálogos nas rodinhas e panelinhas femininas, né? Por isso não quer dizer que eu não seja mulher. E também não tenho as minhas manias, as minhas frescuras, né? Como a gente pode dizer assim. Mas então, hoje, 3 de outubro de 2023, meus 49 anos, e eu sempre gostei de mania, vamos dizer assim, mania de limpeza e mania de organização. Mas eu prefiro explicar de outra forma. Quando a gente descobre os benefícios de ter tudo organizadinho, setorizado, limpo, facilita a questão da gente, na hora que a gente precisa de uma coisa, sabe onde está. Por que é importante ter essas bolsinhas necessárias para setorizar as coisas dentro das gavetas e tudo? Então, eu queria deixar claro o seguinte, como eu não sou rica, né? Aliás, eu não sou mais rica, porque eu era, né? Eu podia fazer tudo isso. Mas desde o meu despejo de surpresa com o mandado cancelado lá do apartamento da Joaquim Nabuco, 1771-301, CEP 60125120, eu vivo mercê do que eu posso e do que eu não posso. Eu não posso mais investir em organizadores profissionais. Então, como eu tenho muita coisa, né? Então, uma coisa, quando deixa de ser usada para uma coisa, ela já vai ser usada para outra coisa. Então, é assim que a gente faz a reciclagem. Então, eu não reciclo lixo dos outros. Eu tento reutilizar as coisas, as embalagens que eu compro, né? As coisas que eu vou gerando no meu lixo, né? Cada pessoa gera o seu lixo. E a mesma pessoa tem a responsabilidade de fazer o descarte, né? De fazer a triagem do que é que vai para o lixo, do que é que vai para
customização, reciclagem, reparo, conserto. Então, cada pessoa é responsável pelo seu lixo. Cada pessoa é responsável por amenizar os desgastes do meio ambiente. E era isso que eu estava fazendo quando eu estava limpando o quintal, quando eu fui agredida, dia 2 de agosto. E, posteriormente, 3 de agosto de 2023. Eu estava diminuindo o lixo, que é folhas secas, madeira, essas coisas. Por quê? Porque eu não queria jogar tudo aquilo lá fora, né? Chamaram a polícia, chamaram o SAMU, quase fui presa em flagrante, quase fui internada compulsoriamente de forma involuntária, porque eu estava limpando o meu quintal na minha residência, sem mexer com ninguém, sem ir atrás de confusão com ninguém. Vieram para minha porta me agredir, ainda chamaram a polícia e o SAMU para mim. E é isso, né? Hoje, 3 de outubro, meus 49 anos, a dádiva de estar viva, de amanhecer mais um dia viva, é o meu presente mais precioso. A minha vida é o bem mais precioso que eu tenho. E os meus filhos, né? Porque para eu estar protegendo e cuidando dos meus filhos, independente da idade deles, independente de serem maior de idade, independente de estarem com quem estarem, independente de casarem, independente de ter filhos, netos, eu sou mãe e serei mãe em qualquer situação e em qualquer plano. Eu acho que o vínculo de mãe, eu digo mãe das mães que geram, cuidam, educam, criam, se preocupam, né? E fazem parte da vida dos filhos, mesmo quando não estão presentes, né? Porque quando a gente para cuidar dos filhos, a gente não está ali no cordão umbilical e cuidando como se estivesse na barriga perto, né? Quando o cordão umbilical ele é cortado, ele é só uma simbologia, mas fica o que a gente não vê. Existe um cordão umbilical invisível. Existe um cordão umbilical invisível e que nada e ninguém vai cortar, né? Isso eu estou falando num sentido, né? Não é no sentido físico, eu estou falando no sentido emocional, psicológico, né? E a questão de cortar o cordão umbilical é uma questão muito subjetiva, é uma questão muito abstrata para o entendimento de cada pessoa, né? E isso está dentro do acervo de percepções de cada pessoa. Então, eu não vou cortar o cordão umbilical emocional, psicológico e de responsabilidade afetiva com meus filhos, nunca. Quem quiser atrapalhar, que atrapalhe, né? E independente da alienação parental, independente de qualquer coisa, eu estarei sempre priorizando a saúde, a qualidade de vida, a educação, a evolução em todos os sentidos, a responsabilidade afetiva com meus filhos, certo? Então, eu lamento muito as pessoas que se incomodam com o tipo de mãe que eu sou, de proteger demais e, enfim. Mas falar de Graciane Andrade Ramalho sem falar da minha dedicação como mãe, como dona de casa, como estudante, como profissional, como bibliotecária, como professora, é quase que impossível, porque é tudo uma coisa só. Não existe uma Grace dona de casa, uma Grace mulher, uma Grace mãe, uma Grace bibliotecária, uma Grace personal organizer. Não existe uma Grace estudante de direito.
estudante de qualidade de vida e de saúde, sem, de forma separada, distinta, é uma coisa só. É como a medicina integrativa, né? Não dá para a gente falar de saúde física sendo uma coisa, emocional sendo outra coisa, psicológica sendo outra coisa, mental sendo outra coisa, intelectual sendo de outra coisa, espiritual sendo outra coisa. Tudo é uma coisa só, de maneira holística. A medicina integrativa ela não veio afrontar a medicina tradicional, muito pelo contrário. Ela veio fazer a parte da prevenção, enquanto que a tradicional ainda cuida da parte curativa. Mas, para a medicina tradicional funcionar ainda melhor, a integrativa vem com a parte da prevenção. Prevenção o quê? Porque para a gente começar a ter novos hábitos, isso não é de um dia para o outro. Para a gente começar a organizar a vida, principalmente depois do que eu passei por um despejo, né? Um despejo de surpresa com mandado cancelado. Quem passou por lutos de pai, mãe, irmã. E a minha irmã, eu passei o luto quando eu era criança ainda. Nem entendi o que era isso. Pai, mãe, tios, primos, e enfim. E por mais que a gente não chegue nos cantos dizendo que, olha, hoje eu estou assim porque aconteceu isso, porque quando a gente chega para trabalhar, quando a gente chega para estudar, quando a gente senta para estudar, a gente tem que colocar os problemas lá fora da cabeça, né? Ou ir fora do portão da nossa casa. Quando a gente entra dentro de casa, tem que ser outras preocupações, né? Mas também não é fácil, porque uma coisa não está separada da outra. A gente não entra em casa e deixa as emoções lá fora. A gente entra dentro de casa com tudo que a gente é, com tudo que a gente viveu, e a partir do momento que a gente vai em qualquer lugar, nós não somos mais os mesmos, né? A cada dia não tem como você ser a mesma pessoa que foi ontem, né? Como a citação de Heráclito, ninguém é o mesmo ao banhar-se 2 vezes no mesmo rio. E é isso. Hoje, 3 de outubro de 2023, eu estou aqui um dia organizando o meu dia, porque eu vou comemorar meu aniversário ainda, e eu estou aqui organizando algumas coisas para poder eu ir passar um dia em off, mas com certeza eu trarei fotos das paisagens, dos lugares, e não de pessoas. Bom dia!